Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma vez, nós estamos aqui em nome da Fraternidade Espírita Caminho de Luz, para mais alguns minutinhos de reflexão e de aprendizado sobre o Evangelho do Mestre Jesus. Antes de nós começarmos o nosso tema da noite, em nome da Fraternidade Espírita Caminho de Luz, eu gostaria de agradecer a todos aqueles que contribuíram no transcorrer deste ano tão difícil para todos, com as doações que auxiliaram e muito nas atividades sociais da fraternidade. As cestas básicas foram distribuídas e, com certeza, foi graças às colaborações recebidas. Então, nesse momento, nós gostaríamos de agradecer a cada um de vocês que contribuiu, que trouxe com carinho um pouquinho de alimento, que fez as suas doações espontâneas, que contribuiu doando peças para o bazar, que contribuiu participando das rifas que foram feitas online. Tudo isso fez com que a fraternidade se mantivesse em pé e se mantenha durante esse período todo. Então, mais uma vez, muito obrigada mesmo. E gostaríamos de enfatizar ou de informar as cestas do mês de janeiro. Nós estamos aí nos últimos momentos, né, de 2020 e no dia 9 de janeiro nós precisamos entregar as cestas já de 2021, as primeiras cestas básicas de 2021. E nós estamos precisando de arroz, de preferência em pacotes de 5 quilos e açúcar. Essas doações podem chegar na nossa casa entre o dia 15 e o dia 22 de dezembro, que é quando a casa vai trabalhar, vai ficar aberta pela última vez esse ano. Então nós temos atividade assistencial no dia 15, então a casa está aberta aí entre 7h30, 8 horas, até as 9, 9 e pouquinho. No sábado, das 15 às 16 horas e na última terça do ano, no dia 22, também entre 7, 7 e pouquinho até as 9 horas da noite. Então, quem puder colaborar e tiver condição de contribuir com alguma coisa para as cestas de janeiro, nós também agradecemos. Agradecemos também a todos aqueles que colaboraram na campanha de sócios, que ajudaram, que trouxeram novos sócios e continuem trazendo, tá? Quem tiver mais interesse, quem quiser conhecer um pouquinho mais as atividades da casa, entre em contato conosco. Aqui no rodapé do vídeo tem telefone para contato, tudo direitinho. Então, nós agradecemos as doações feitas, também desculpem, as doações feitas ao bazar, né, que funcionou ainda que com horário reduzido, mas tem funcionado, nosso bazar permanente tem funcionado. Então, de coração, muito obrigada a todos e esperamos que 2021 nós consigamos ter uma vida mais normal, onde a gente possa se encontrar e estarmos presentes fisicamente, não virtualmente. Mais uma vez, então vamos nós à nossa prece de abertura, para que a gente desenvolva o tema da noite. Então vamos. Pai, de amor e bondade, mais uma vez, estamos aqui reunidos em Teu nome e em nome do Mestre Jesus, para mais um estudo, para mais um aprendizado. E nessa hora em que nos sentimos amparados pelas fraternidades de luz,
pelos nossos mentores, pelo mentor responsável pelo Evangelho, por este Evangelho, te agradecemos de todo o coração por mais esta oportunidade de estarmos reunidos, ainda que virtualmente, em teu nome e em nome do Mestre Jesus. E por estarmos agradecidos, pedimos licença para dar por iniciado o Evangelho de hoje, dizendo: Pai nosso, que estás nos céus e em toda parte, santificado seja o teu nome. Venha até nós o teu reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, na medida em que nós vamos aprendendo a perdoar aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixeis cair em novas tentações próprias do nosso grau de evolução. Mas se for possível e se for do nosso merecimento, Pai, livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Bom, o nosso tema de hoje é do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, itens de 6 a 10, causas anteriores das aflições. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. Bem-aventurados. O que quer dizer bem-aventurado? Bem-aventurado significa feliz. Ora, e como nós podemos ser felizes se somos aflitos, né? Então vamos começar. Esse é o capítulo mais longo do Evangelho. Não por acaso, já que nós aqui, encarnados na Terra e tomando conhecimento da doutrina espírita, tivemos, através de Allan Kardec, a bênção de podermos estudar e entender um pouco mais as palavras do Mestre Jesus enquanto esteve entre nós. Primeiro, bem-aventurados, já falei, significa felizes. E aflito? Aflito é aquele que sabe sofrer, é aquele que sofre com resignação. O seu sofrimento o aflige, mas não revolta. Então, aflito, vamos entender aqui, bem-aventurados os aflitos, seriam aqueles que aceitam o seu transcurso durante as suas encarnações, sem revolta, sem pedir contas a Deus. Sabe que, por algum motivo, de alguma forma, todos os percalços, todas as preocupações que acontecem nas nossas vidas têm uma causa, têm uma justificativa. Se fosse diferente, nós estaríamos duvidando da própria justiça divina. Nós, a partir do momento que estudamos um pouco mais o Evangelho, entendemos Deus não como aquela figura que pune, que castiga, mas como Pai amoroso que quer o melhor para cada um de nós. Então, por que nós sofremos? Quando nós falamos desta encarnação, quando nós estamos falando do nosso dia a dia, muitas vezes as nossas aflições, os nossos sofrimentos são oriundos dos nossos atos ou das nossas escolhas erradas nesta vida, nesta jornada. Mas e quando nós somos ou nós consideramos vítimas de sofrimentos que a gente desconhece a origem?
que a gente faz uma análise profunda e não chega a uma conclusão do porquê daquela dor, porquê daquele sofrimento. Sabedores do processo reencarnatório ou dos processos reencarnatórios, das nossas múltiplas existências, nós então vamos entender que se nós passamos por algumas dificuldades que não aconteceram, que não foram provocadas nessa nossa jornada, nessa nossa passagem, dessa vez pelo nosso planeta, nós vamos encontrar as causas em encarnações anteriores. O Pai amoroso, ele não nos pune, mas ele busca trazer para nós a compreensão do mandamento maior, que é o amor ao próximo, como a si mesmo. É a aplicação da lei divina, da caridade. E quando nós falhamos de alguma forma, não só para com o outro, mas quando nós falhamos conosco mesmo, e não conseguimos encontrar o caminho mais correto, não conseguimos nos ajustar aos padrões exigidos por Deus ou aos padrões esperados por Deus, é a palavra mais correta, ele então nos presenteia, ele não nos pune, mas ele nos presenteia com outras oportunidades de correção. E é através da pluralidade das existências, é através das nossas reencarnações que nós temos estas oportunidades de nos melhorar e de chegarmos no nível de evolução, no nível de melhora que o Pai espera de nós. Então, a gente vê na pergunta 167 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos, qual é a finalidade da reencarnação? E os espíritos respondem: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? E é um questionamento bom da gente refletir sobre ele. Onde estaria a justiça se nós, enquanto encarnados, presenciamos ou notamos tantas coisas que aos nossos olhos parecem injustas, pessoas que nascem e vivem uma vida aparentemente sem problemas, aos nossos olhos sem problemas, por piores que sejam, praticando maldades, furtando, trapaceando em cima dos outros, e se dão bem. E tem aquela outra pessoa que, apesar dos esforços, ela não consegue sair de um nível de vida minguado, dificultoso, cheio de problemas, de doenças, de martírios, e ela se esforça e ela não sai daquilo. No nosso olhar, na nossa visão, fica parecendo uma injustiça. Mas é assim, aquele que hoje trapaceia, que tripudia do outro, ainda que ele não tenha que resgatar, ainda que ele não tenha que passar por alguma dificuldade nesta vida, Deus vai dar para ele também a oportunidade de reencarnar e provavelmente ele vai sofrer as mesmas coisas que ele fez com que os outros sofressem. Então aí está a bondade divina, que permite, que nos dá muitas oportunidades de irmos e voltarmos até que nós tenhamos
aprendido a seguir as leis de Deus, a nos transformarmos em espíritos superiores, a sermos aquilo que o Pai espera de nós, não mais habitarmos um planeta de provas e expiações, não mais passarmos por dificuldades, porque Ele não nos fez para sofrer. Ele não nos criou para o sofrimento. Os sofrimentos, as degradações, as dificuldades, fomos nós quem as criamos. Foram as nossas escolhas, as nossas opções que provavelmente nos proporcionavam uma satisfação momentânea, mas que em momento algum, quando nós optamos por ter essa satisfação momentânea, nós pensamos lá na frente, nas consequências. Então, as nossas aflições causadas em vidas anteriores, ou as nossas aflições atuais, são o resultado, ou seja, é a colheita do nosso plantio em vidas passadas. Então quer dizer que se eu sofro hoje é porque eu fui uma má pessoa lá atrás? Não necessariamente. Hoje nós passamos por dificuldades que certamente, pelas quais, certamente em situações onde nós deveríamos ter tomado algumas atitudes ou termos agido de alguma forma, nós escolhemos um caminho meio atravessado. Não significa que nós tenhamos sido ruins demais em outra vida. O que acontece é que as nossas correções ou o nosso acerto de passo no caminho evolutivo, ele se faz de maneira muito tranquila, de maneira muito devagar. Então o Pai não quer que nós estejamos o tempo todo chorando. Ele não quer que nós estejamos o tempo todo nos sentindo vítimas. Ele quer sim que nós tenhamos coragem, que nós nos abracemos à sua existência, à certeza de que Ele está o tempo todo presente em nossas vidas, nos amparando, nos orientando, nos levando para o caminho do bem. Então, o fato de eu ter uma dificuldade hoje não significa que necessariamente eu tenha feito alguém passar por aquela mesma dificuldade lá atrás. Eu só passo por ela para que eu aprenda a lidar com ela, porque essa pode ser ainda alguma falha minha. Então, para a gente fazer um raciocínio assim, mais com base no nosso cotidiano, Deus e Jesus e os nossos amigos espirituais querem sempre o melhor para cada um de nós. E nem sempre as nossas escolhas são aquelas que eles esperam que nós as façamos. Mas o Pai, que é bom e amoroso, Ele traz as várias oportunidades, ainda que o remédio seja amargo. Então, fazendo uma analogia aí, qual é o pai que, ao ver o filho ardendo em febre, o pai ou a mãe, aqui quando a gente está falando do pai, nós estamos falando no sentido amplo, o pai ou a mãe que, ao ver um filho ardendo em febre, não vai procurar levá-lo a um médico e, se for necessário, ele vai tomar um remédio bem ruim, daqueles que ele faz careta, sapateia e pede um copo d'água. Ou então uma injeção dolorida. Qualquer um de nós, pais ou mães, vendo um filho numa situação dessas, a gente vai atrás do socorro, né?
e aplica o remédio amargo, que é para ver o filho bom. É assim. Deus é assim conosco. Então, se nós não aprendemos pelo amor, Ele vai lá e provoca uma febrezinha na gente, que é para Ele ter a oportunidade de nos dar o remédio que vai nos tornar saudáveis, que vai nos tornar melhores. E é assim que acontece encarnação após encarnação. Então, que a gente consiga, todos nós temos problemas, todos nós passamos por maus momentos, todos nós buscamos alguma coisa para sermos melhores. E a gente não precisa de muito para ser melhor. Basta nos mirar nos exemplos de Jesus. Basta que nós não queiramos mal ao outro. Basta que nós não façamos para o outro aquilo que nós não queremos que ele faça para a gente. E basta também que nós nos amemos, que nós nos perdoemos. Porque as oportunidades estão aí, estão sendo dadas em todos os momentos de nossas vidas, para que sejamos bem melhores. No final do item 10 desse capítulo do Evangelho, tem uma frase muito legal que resume tudo isso que a gente está falando. Aquele, portanto, que muito sofre, deve dizer que tinha muito a expiar e alegrar-se de ser curado logo. Dele depende, por meio da resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não perder os seus resultados por causa de reclamações, sem o que teria de recomeçar. Então, que a gente não procure encontrar dificuldades ou justificativas que aumentem as nossas dificuldades, mas que a gente busque na fé, na esperança, na certeza de um Pai protetor, de um Pai que quer para cada um de nós o melhor, a justificativa para as nossas maiores dores. Não precisa saber o que nós fizemos, não precisa querer saber o que nós fizemos em vidas passadas. Basta que nós, com o amparo divino, nós nos sintamos fortalecidos e através da nossa consciência, porque nós temos essa consciência, nós sabemos quando nós estamos certos e quando nós estamos fugindo do caminho correto. Então, que nós aprendamos a dar ouvidos à nossa consciência, para que as nossas encarnações futuras, em vez de ser de expiações, que elas possam ser de provas, provas que nós escolhemos passar para a nossa melhoria. Ao passo que quando as nossas encarnações são de expiações, ainda que nós tenhamos escolhido passar por estas expiações, nós estamos resgatando aquilo que a gente deixou de fazer lá atrás. Então, que aproveitemos as oportunidades que nos são dadas, bendigamos a bondade divina por nos dar estas oportunidades. Deus não seria nada justo se Ele nos desse apenas uma passagem, apenas uma vida, para sermos espíritos superiores e para podermos habitar outros níveis de planetas. Então vejam o tamanho da bondade divina e da sua justiça. Que nós reconheçamos isso, sejamos gratos e a cada dificuldade não esmureçamos, a cada sofrimento
não nos abalemos, mas reflitamos e tenhamos a firme certeza de que ao nosso lado tem um Pai amoroso nos carregando no colo durante as nossas maiores dificuldades, para que nós não nos cansemos mais. Ele nos carrega no colo para que nós não machuquemos os nossos pés. Então, reconheçamos o amor de Deus e busquemos, quando enfraquecidos, quando fragilizados, a leitura do Evangelho, a prece que nos fortalece, a conversa íntima com Deus, que traz para o interior de cada um de nós aquela confiança que a gente só sente quando alguém que nos ama muito nos diz: vai dar certo, vai lá que vai dar certo. Esse é Deus falando conosco. E para a gente finalizar a nossa reflexão, eu trouxe um texto de Emmanuel do livro Nascer e Renascer. O título é Aflitos, Bem-aventurados. E Emmanuel diz assim: o problema é intrincado. Muitos companheiros disseram isso no impedimento que te aborrece. No entanto, o sublime orientador te situou à frente dele para que lhe descubras a solução. Serviço impraticável. Outros proclamaram semelhante afirmativa, referindo-se ao encargo que te pesa nos ombros. O Senhor, porém, te chamou a executá-lo, ciente da tua capacidade e da tua força. Olha só que mensagem bonita. Tentação invencível. Vozes diferentes formularam a mesma observação na crise interior que escalda o pensamento. Todavia, o eterno amigo te permite experimentá-la para que lhe extingas o magnetismo calamitoso. E o parente difícil. Opinião idêntica foi lançada por afeiçoados diversos, diante do coração querido que te incomoda no lar. Entretanto, o excelso benfeitor te colocou na equipe doméstica a fim de que o ampares na provação que lhe agrava a existência. Companheiro obsediado, conceituação análoga está sendo mantida por muita gente perante o amigo que te propele a constantes desgostos. O mentor infalível, contudo, te envolveu na luta, te desgasta o companheiro em perturbação para que lhe sustentes a reabilitação. Todas as dificuldades no mundo, sejam grandes inquietações ou de sabores pequenos, constituem lição e trabalho simultâneos. Aqui nos convida o divino semeador para que se intensifique na terra a seara da libertação de todos os valores do espírito. Bem-aventurados os aflitos, disse Jesus. Os aflitos bem-aventurados, porém, não são simplesmente aqueles que choram e sofrem, deitando críticas e queixumes, e sim aqueles que recebem as tribulações e dores transitórias da vida por benditas e honrosas oportunidades de servir, com o Cristo de Deus, agindo com bondade operosa e paciência incansável na vitória do bem. Então essa mensagem de Emmanuel mostra pra gente, mostra pra gente que nós não devemos mesmo desanimar diante das dificuldades, porque há sempre alguém trabalhando em nosso favor. Até quando nós estamos diante de parentes difíceis, né? Quando nós estamos diante de tarefas que parecem ser impraticáveis,
diante de problemas que parecem não ter soluções, diante de situações que às vezes nos tentam a transgredir. Se nós formos fortes o bastante, se nós formos resilientes e se nós acreditarmos no Criador, na sua bondade, nós vamos passar encarnações pós encarnações pelas dificuldades, sem querer saber as causas anteriores, mas nós vamos superar as dificuldades e vamos tornando as nossas encarnações futuras mais leves, mais tranquilas. Enquanto elas não chegarem aí nessa leveza, nessa tranquilidade, que nós tenhamos fé, que nós trabalhemos o nosso interior e a nossa fé em Deus. Porque um dia, sim, estaremos em outro estágio. E assim, nós ficamos por aqui com essa reflexão, convidando a todos vocês para que se mantenham firmes e fortes no propósito da melhoria. Eu, particularmente, gostaria, é o último evangelho que eu faço no ano, assim, virtual. Gostaria de desejar a cada um Natal cheio da presença de Jesus, na certeza de que Ele, como o nosso governador, com certeza, apesar das dificuldades deste ano, com certeza esteve o tempo todo e está o tempo todo à frente dessas dificuldades, que nós tenhamos a humildade de entendê-las como uma oportunidade para cada um de nós. Essa pandemia, esse distanciamento, com certeza tem um significado, e que nós busquemos no nosso interior qual foi o significado, qual está sendo o significado maior desse ano tão cheio de contratempos e de sofrimentos para todos nós. Mas que nós não nos percamos pelas dores, pelas dificuldades, mas que nós entendamos que o amparo não nos falta e que Jesus, desculpem, mais uma vez, ao lado do Pai, está o tempo todo, colocando o seu olhar sobre o nosso planeta e sobre cada um de nós, na certeza de que isso vai passar, que o nosso Natal seja assim, repleto de Jesus, e que o nosso novo ano seja bem melhor do que esse que a gente está passando, né? Se a gente merece, eu não sei, mas que ele seja, tá bom? Um beijo em cada um, e que as nossas novas oportunidades, que estejamos abertos às nossas novas oportunidades, certo? Então nós vamos, mais uma vez, fechando os nossos olhos e mentalizando a figura do Mestre Jesus, vamos agradecendo por tudo que recebemos, por tudo que temos e por tudo que somos. Na certeza do seu amparo, Pai, e da companhia do Mestre, vamos depositando nas mãos dos nossos amigos espirituais as nossas melhores vibrações. E que ao recolhê-las, com a permissão e com o amparo do Pai, eles possam distribuí-las ao redor do universo,
levando paz, amor e consolo a todos os filhos habitantes do universo. E assim, agradecidos, pedimos licença para encerrar o nosso encontro de hoje, dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois, Mãe, entre as mulheres, porque bendito é o teu fruto. Nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, olha por nós, roga por nós, agora e na hora da nossa libertação. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Gente, muito obrigado por permanecerem conosco nesse ano tão dificultoso e até a próxima oportunidade. Um beijo grande.